haver essa falência, então algumas medidas foram adotadas. Uma delas foi essa, né, que pesa no nosso bolso, e a outra foi a contribuição dos poderes dentro, né, com valores para o IPEROM. Então, tanto o poder judiciário como o poder legislativo, eles estão fazendo um aporte de recurso para dentro do IPEROM. E está já terminando isso. Eu nem lembro quando é que vai terminar, mas está próximo a terminar. Eles fizeram, desde a reforma, eles estão repassando para o IPEROM uma quantidade de recursos. Só que qual é a avaliação que o nosso representante dentro do Conselho do IPEROM, que o Poder Executivo, nós, sindicato, temos um representante dentro do Conselho do IPEROM. O que ele já falou lá? Que se os poderes, vencendo esse prazo, né, que ficou determinado, se eles entenderem que pode continuar contribuindo, dentro de mais ou menos 2 anos, resolve essa situação de risco que nós temos financeiro dentro do IPEROM. Então, isso demanda o quê? Uma articulação do sindicato, quem sabe a gente conseguir isso. E aí tira essa penalidade nossa de ter que contribuir a partir de 3 salários. Então, essa é uma pauta que está em debate com os demais sindicatos, certo? E quanto às dúvidas se eu vou conseguir aposentar ou não, é aquilo que eu falei. Nós podemos fazer esses cálculos para vocês através da secretária, através do Nereu. Como que ficou a nossa situação? Quem completar o tempo e a idade até 31 de dezembro de 2024, essas pessoas vão conseguir aposentar pela regra antiga. Quem não, aí sim que tem que fazer esses cálculos que a gente sempre fala, e quando o Nereu tem a oportunidade, ele faz isso para o servidor, ok? Eu quero falar rapidamente sobre a transposição. No final, se tiver alguém, porque assim, a transposição, ela tem várias especificidades, né? Não questão mais jurídica, né? Qualquer coisa, quando a Márcia for falar, ela vai tocar nesse assunto. Mas quero, assim, da parte política mesmo, sobre a transposição, quero dizer para vocês que todos acompanham o Citero, né? Sabem da nossa luta, sabem, desde que foi apresentada a emenda 60 pela ex-senadora Fátima Cleide, que o Citero comprou essa luta. E graças a isso nós já temos vários companheiros e companheiras no quadro federal. Como que está essa situação com o novo governo? Não sei se vocês viram aí, saiu na mídia, foi uma loucura. A revogação de uma portaria. Naquela portaria, foi uma portaria que saiu muita gente do quadro federal. Tinha 400 e tantas pessoas, entre todas as secretarias, né, as pessoas de outras, não só da educação, de outras secretarias, tinha 400 e tantos. Só que essa portaria saiu, acho que 2 dias depois ela foi revogada. E foi aquele buchicho, mas o governo agora não vai mandar mais o pessoal para transposição e tal. Na verdade, gente, o que aconteceu com aquela portaria? Teve vários equívocos. Então, assim, nós entendemos hoje que foi proposital, visto que ia mudar a equipe, logicamente, né? Se entra um novo governo, muda a equipe. Visto que iria mudar a equipe, propositalmente, uma pessoa do quadro, que não ficaria mais naquele espaço, divulgou, né, uma relação de pessoas com vários equívocos que não poderia, com erros mesmo, que não poderia ir para o quadro daquela forma. Rondônia passou por isso. A Amapá e Roraima tinha mais de 1000 pessoas que estavam para sair da portaria com os mesmos erros. Só que, como foi percebido em Rondônia, lá não saiu as portarias, e aqui em Rondônia já tinha saído. E realmente foi bem desgastante para nós, mas logo em seguida, acho que 10 dias depois, saiu a nova portaria, a portaria com 200 e tantas pessoas, e a maioria da educação. Porque nessa portaria que saiu 400 e poucas pessoas, o nosso povo da educação não tinha problema, né? Trazia erros
esperando para entrar na folha de pagamento da União. Nós conseguimos também, nesse meio tempo, estabelecer uma relação com o presidente da comissão, com o novo presidente da comissão. Então, eu estive em Brasília dia 23 de março, em uma audiência, e foi muito importante essa audiência. Por quê? Porque o presidente da comissão, ele conseguiu ter a percepção dos trabalhos, né, como vinha acontecendo anteriormente, que a gente acompanhava com os demais presidentes, e ele também tinha uma visão clara da situação, porque ele foi funcionário público, ele relatou a Lei 13.681, e a gente entende que vai ser muito fácil fazer o trabalho. Uma das coisas que, no final do governo Bolsonaro, que foi colocado para nós, que não saía, ninguém ia para o quadro federal, o que foi colocado para nós, né, para alguém da equipe, que o objetivo era travar mesmo, e os mínimos problemas, situações que aparecessem no processo seriam utilizados para não transpor. E dentro dessa questão tem a situação dos professores leigos. Então esse foi um ponto assim, que nós debatemos lá em Brasília. A partir dessa conversa nossa em Brasília, gerou reuniões reuniões virtuais com o presidente da comissão. Inclusive, ontem nós tivemos uma reunião, na quarta-feira nós teremos outra, e o objetivo é a gente levar situações para eles fazerem aí um estudo do caso juridicamente. Então, ontem nós passamos uma situação que nos preocupou muito, foi que saiu o parecer, né, favorável aos professores leigos, mas com ressalva, né, não é nem com ressalva, com o entendimento da comissão anterior, que aqueles professores leigos que iniciaram no serviço público e não tinha a 8ª série, então esses não teriam direito a ir para a transposição. Então estava indo os que já tinham a 8ª série, quando entrou, mas os que não tinham, não estavam conseguindo. E aí a gente pergunta, nossa, mas não tinha? Naquela época, Rondônia, a pessoa chegava aqui com 4ª série, ele dava aula para as crianças lá do primeiro ano, porque não tinha. E a 5692, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação na época, ela dava respaldo para isso, né? Inclusive nas disposições transitórias dizia isso, né? Não tendo profissional de formação, né, que o Estado poderia contratar aqueles que estavam basicamente alfabetizados, né, para alfabetizar os que não estavam. Em outras palavras, é isso. Então, a União estava considerando esses contratos como contratos precários, né? E aí, diante de vários debates, pareceres, o Citero apresentou vários pareceres, né, do nosso entendimento, e foi revisto no final do ano passado essa situação dos professores leigos, mas com o entendimento da comissão que quem não tinha concluído a 8ª série não iria. Tanto é que eles estão pedindo, né? Estão pedindo, quando a pessoa não apresenta o documento da época que ele tinha a formação, que ele tinha concluído a 8ª série, eles estão pedindo a complementação de documentação. E o pedido de complementação é justamente o certificado da 8ª série. Então, esse pessoal não tem naquela época, porque a Lei 5692, ela colocou isso, mas ela também colocou alguns regramentos. Um deles é que as pessoas seriam contratadas, mas teriam que estudar, né? E foi na época que surgiu logo os dois. Então, quem não tinha, ele já fazia o ensino fundamental, que na época era a 8ª série, e fazia o magistério através de um projeto que se chamava Logo 2. Então, assim, quem na época não fez isso, eu entendo, né, não foi para o Logo 2, não foi estudar, eu entendo que serão prejudicados sim. Agora, quem, a maioria, a grande maioria, fizeram Logo 2, e esse pessoal, praticamente todos eles hoje têm faculdade. Então, isso quer dizer que eles seguiram a determinação do que dizia a legislação na época.
Então, esse pessoal, dentro do entendimento do sindicato, é direito deles estarem na transposição. E é isso que nós estamos argumentando nessas reuniões de trabalho com o presidente da comissão. Então, ele está pegando essas situações e outras mais no que diz respeito à transposição e levando, para eles fazerem toda a análise jurídica. Então, pessoal, sobre a transposição nós estamos acompanhando, o pessoal aí, aposentados, os que não são leigos, que estão nessa condição que eu falei, já estão, a maioria, na transposição. Tem a questão dos concursos, que é outra coisa que nós estamos batendo, porque na Lei 13.681 ficou definido que os que fizeram concurso, o entendimento que não quebraram o vínculo, foram aqueles que fizeram concurso permanecendo com a mesma escolaridade. Então, se você fez um concurso, você era professor de ensino fundamental, de 4ª série, tinha um magistério, fez um concurso porque você concluiu a faculdade, eles estão considerando quebra de vínculo. Aqueles que fizeram concurso, era professor de magistério e permaneceram como professor de magistério, esses estão sendo enquadrados na transposição. E nós estamos fazendo argumentações sobre isso também. Então, foi outra situação que eles levaram aí para fazer o estudo de caso juridicamente. Aí eu sei que tem muita gente aqui que é de 90, até 91, inclusive eu. Pessoal, nessa situação ainda não temos nada. O que nós temos? A justiça, nós judicializamos, está tramitando o processo judicial, e tem aquela PEC 07, que ela foi utilizada muito de uma forma eleitoreira, agora no período da eleição. Mas ela está parada, ela parou lá na CCJ e não tem avanços, tá? A gente vai ver, logicamente é uma pauta que a gente leva também, mas por enquanto está parado mesmo. Não adianta se alimentar expectativa que ela está acontecendo algo diferente. Não. O pessoal até 91 tem ação judicial no Citero e os demais estão parados. Em relação à transposição, eu vou fechar aqui e, surgindo mais algumas dúvidas, a nossa secretária jurídica vai poder esclarecer também na fala dela. Eu vou falar agora rapidamente sobre o novo ensino médio. Tem muita gente aqui do novo ensino médio? Ok. Vai inclusive sair um vídeo do Citero, nós estamos falando sobre isso. Você sabe a postura do Citero em relação ao novo ensino médio, não é agora não. Nossa postura foi quando ele foi implementado, ele foi aprovado, implementado ainda na época do governo Temer, que esse foi o projeto Temer. Então nós, enquanto Citero, quando observamos o projeto que constava, nós entendemos que seria um prejuízo grande, tanto para os estudantes, como também para os profissionais de educação. Um projeto extremamente prejudicial aos estudantes no que diz respeito ao conhecimento, quando precariza o ensino, principalmente de disciplinas que a gente entende que é importante para a formação da pessoa, como história, reduzir a carga horária, história, filosofia, sociologia, nós já ficamos preocupados. Outra coisa que nos preocupou foi o fato de inserir dentro do contexto educacional profissionais com notório saber. Então, isso muito ligado ao mercado capitalista, de formar os nossos alunos para a mão de obra barata. Então, tem duas situações nesse contexto. Primeiro, a desvalorização do profissional de educação. E quem são esses profissionais de notório saber? São aqueles que não têm formação, não têm graduação, não têm formação dentro das áreas educacionais. Então, uma pessoa que tem uma formação técnica, ele pode ir para as escolas para dar aula. Então, assim, no nosso entendimento, isso não pode acontecer. E aí, outro aspecto que nós observamos, esse novo ensino médio, ele vai servir a quê?
ele vai servir a quê? A precarização do trabalho, seja dos professores, porque a carga horária é uma loucura, né? A forma de trabalhar mudou totalmente, sem material, sem estrutura nas escolas, mas também serve a quê? A que empresas terceirizadas abocanhem um pouco dos recursos da educação, sabe? Fundações abocanhem um pouco dos recursos da educação, que é o FUNDEP. Então, assim, a gente viu um projeto totalmente voltado para que o mercado financeiro tirasse proveito dos recursos da educação. Então, essa implementação que está acontecendo gradativamente, ela tem um objetivo final. E o objetivo final é o acompanhamento de recursos da educação pela iniciativa privada. Então, é por esses motivos e outros mais que nós, do Sintero, somos totalmente contra. Fizemos seminários no estado todo. Infelizmente, foi naquele período em que houve um golpe, né? E as pessoas estavam muito acreditando que era necessária a mudança política no nosso país. Então, assim, todas as reformas que vieram, os projetos de reforma, a gente não conseguia mobilizar o pessoal, porque eles achavam que era o povo lá, defensor da Dilma, que estava querendo ir para cima do atual governo. E, na verdade, não era. Era o desmonte que estava acontecendo. Tanto é que depois de ver a reforma de presidência, veio várias situações aí que vocês acompanharam. Mas, assim, pessoal, eu penso que nós, do Sintero, fizemos nossa parte, fizemos seminários de vários povo, relacionados à reforma da mulher, relacionados à reforma da presidência, contra a emenda constitucional ao EPC. Então, nós fizemos todo esse trabalho. Em relação à reforma do ensino médio, não deu, passou. A partir do momento que o projeto é aprovado, ele precisa ser executado, e é o que está acontecendo agora. Mas algo interessante, a resistência, não sei se vocês observaram, a resistência das escolas particulares em aderir ao novo ensino médio. Inclusive, os nossos alunos extremamente prejudicados no que diz respeito ao Enem, porque está totalmente contraditório o que foi definido na grade curricular do novo ensino médio para o que se pede no Enem. Então, assim, diante de tudo isso, está acontecendo um movimento nacional para a revogação do novo ensino médio. Então, a postura do sindicato, a postura da nossa confederação é uma postura de revogar o ensino médio. Nós entendemos, fazemos uma avaliação que o ensino médio antigo, ele precisava sim passar por mudança, mas a gente entende que essa mudança, ela tem que ter a participação popular, ela tem que ter a participação nossa, dos trabalhadores em educação, da sociedade civil organizada e, logicamente, do poder público e dos estudantes. Até porque a educação no Brasil, ela não pode ser nivelada, né? Existe as especificidades em cada local, né? Então, por isso que nós entendemos que não pode ser um projeto que vem de casa para a sociedade, né? Tem que ser um projeto coletivo. Então, a proposta nossa, enquanto sindicato, enquanto confederação nacional, é revogar o novo ensino médio e a gente discutir uma nova proposta. Então, isso já está fazendo efeito. A nível nacional tem acontecido várias audiências, existe uma consulta popular, né, sobre o novo ensino médio, e nós, do Sintero, já começamos a participar. Nós participamos já da primeira audiência em Porto Velho, feita pela Câmara de Vereadores de Porto Velho. O Sintero estava lá com as nossas manifestações, dizendo por que nós não defendíamos o novo ensino médio, e a nível nacional aconteceu em todo lugar. Diante das nossas manifestações, já tivemos avanço. Vocês viram a notícia ontem? O governo federal resolveu suspender, não foi revogar, tá, gente? Porque para revogar precisa passar pelo Congresso Nacional. Ele suspendeu a implementação do novo ensino médio.
Então, isso foi um passo muito importante para nós. E ele suspendeu por quanto tempo? Por 3 meses, podendo estender para 1 mês a mais, até que conclua essa consulta à comunidade. Então, está vendo a consulta a nível de Brasil, por isso é muito importante nós, profissionais de educação, entrar nessa luta, fazer o trabalho, conversando com os pais, conversando com os estudantes, né? Para que realmente, quando se chegar até eles alguma consulta, que eles fiquem do lado que é certo, que é do lado que defende a revogação do novo ensino médio, para que a gente possa discutir uma proposta alternativa. Então, nesse primeiro momento, é apenas uma interrupção, certo? Mas vai nos dar fôlego para fazer essa luta de convencimento da sociedade. Então, todos nós temos que ter esse compromisso, né? Olha, não é viável porque conversar com os nossos alunos, conversar com os pais, fazer esse esclarecimento. Uma outra coisa que está pegando é a escola integral, né? Tem aqueles que já era, né? Agora até mudou o nome, que era a EMTEC, né? MT, isso. Ao proibir não era um projeto completo, era isso. Exatamente. E agora mudou. Então tá. Só que já está mudou também os moldes do como é que é? MTI. Não, MTI. Isso. Exatamente. Então, o que aconteceu? No MTI tinha diminuído a carga horária, né? O pessoal estava trabalhando até 27 aulas, estava trabalhando até 27 aulas e houve uma mudança agora, né? O pessoal foi para 32 aulas. Então, nós levamos essa demanda. Porque o que aconteceu aí? Além do novo ensino médio, que tem tudo que você já sabe, trilha e Java 4, ainda tem a questão da educação integral, que aumentou a carga horária. E nós temos relatórios, gente. Então, assim, eu sempre gosto de dizer, é muito importante a reclamação dos professores chegar em forma de relatório. Porque se só tiver reclamação para o Citélio e a gente ir de mãos abalando para conversar com a equipe pedagógica, não funciona não. Quando a gente vai com o relatório, a coisa muda. E nós recebemos relatórios de algumas regionais, acho que umas 3 regionais, de várias escolas. E nós fomos com esses relatórios. Então, a nossa proposta, na verdade, com o critério, é que a carga horária fosse 50%, porque o ensino fundamental não é isso. Então, para a escola integral, nós entendemos que sim, com uma carga horária de 50% de sala de aula, com certeza o trabalho seria mais viável em termos de condições de trabalho, mas também em qualidade. Só que a nossa proposta, por enquanto, não passou, mas é a nossa proposta de luta. Mas nós conseguimos avançar. Então, não será mais 32 aulas, será 28 aulas, certo? E do professor coordenador lá, 10 aulas, ok? Então, tivemos um avanço nessa última reunião. Então, não é mais 32 aulas, foi para 28 aulas. Tá. Estamos trabalhando nisso. Porque nós tivemos a reunião, gente, a semana passada. Primeiro, as demandas chegaram para nós uns 15 dias atrás. Nós conseguimos marcar audiência. E foi definido na reunião há uma semana atrás que será assim. Então, agora precisa ser implementado. Mas é bom vocês tocarem nisso, que eu já vou cobrar da secretária. Né? Por exemplo, você está dizendo 28 aulas vai terminar no período integral. Beleza. A partir, vai ter um trâmite legal todo. A escola vai ter que reformular a grade de distribuição de aula. Em algumas escolas está faltando professor. Tem que fazer contrato presencial. Aí você já fala sobre isso. Estamos concluindo agora em maio, inclusive, já que você falou sobre isso, eu vou falar. Nós estamos com dificuldade de liberar o pessoal para mestrado e doutorado, justamente porque está faltando professores. Mas o compromisso da secretária é que, em maio, eles vão concluir o
presencial para substituir o professor por mestrado e doutorado e para resolver também essa questão de falta de professores. Agora eu quero dizer aqui para vocês, nós não defendemos contrário presencial, nós defendemos concurso público. Foi pautado isso também na reunião e tem um compromisso de esse ano sair o edital para concurso público, não só para professores, mas concurso público para os técnicos também, gaveteiras, zeladora, o pessoal da secretaria. Então, o compromisso é que esse ano sairá. Nós estamos de olho no edital, que precisa sair o edital para ver como que vem esse edital, para que inicie o ano de 2024 já com esses profissionais concursados. Porque nós entendemos que o concurso público ele é essencial até para nos garantir a aposentadoria. Porque se a gente não tiver reformado o quadro novo de trabalhadores, quem vai contribuir para que a gente possa aposentar? Não é verdade? Então, o Citero bate nessa tecla e houve um compromisso da secretária que isso aí irá acontecer. Quem está na escola, só para concluir, quem está na escola de ensino fundamental, que era o antigo projeto Guaporé, não existe mais o projeto Guaporé. Esse assunto, ele foi debatido por nós, ainda na audiência que nós fizemos em final de 2022, em novembro de 2022, o porquê, o nosso questionamento é por que o pessoal do projeto Guaporé não ganhava gratificação também. Então, diante disso, a secretária falou que ia estudar um formato para que esses profissionais também pudessem, e eles transformaram o projeto da Guaporé no PEI, certo? O projeto de escola integral. E aí, pessoal, muitos problemas. Uma das coisas que veio, que nós, enquanto se interferimos, e nós interferimos porque teve algumas escolas que pediram isso, é o fato do servidor, de certa forma, estar sendo assediado. Então, o assédio é o seguinte: você, para ficar nessa escola e continuar na escola que você está, você tem que assinar um termo de adesão ao projeto. Qual foi o questionamento de alguns profissionais? Como que a gente vai assinar no escuro, sendo que não tem uma portaria ainda para a gente ver como que será esse projeto? Só que quando essa escola atentou para isso, a maioria das escolas já tinha assinado. Então chegou o pessoal para não mudar de escola, tal, assinaram. E nós entendemos como é que você assina algo no escuro. Mas quando essa escola nos chamou a atenção, a gente foi para cima também. Primeiro enviando um documento pedindo a portaria que instituía o PEI. Aí a SEDUC nos respondeu que não tinha essa portaria, e na audiência, a última audiência que nós fomos, nós pedimos uma reunião, porque nós queríamos conhecer. Essa reunião já aconteceu, e o que está definido é que o pessoal terão também a gratificação e que logo vai ser encaminhado para o Citero a portaria que eles estão concluindo, de como será o trabalho na escola integral do sexto ao nono ano, que é o antigo projeto Guaporé. No mesmo molde, tá? Nos mesmos moldes, tá? Certo. Nos mesmos moldes do ensino integral dessa técnica. MTI. Tá, eu sempre esqueço, a sigla, eu sempre esqueço. MTI. Então, é nos mesmos moldes do MTI, tá? Então, ficou garantido esse circular também, 28 aulas. Mas aí, gente, tem que aguardar, nós estamos acompanhando, por quê? Porque isso tem que sair, né? Em portaria, tudo direitinho, tá? Então, nós estamos aguardando, mas a gente conseguiu ter esse avanço em relação às escolas em tempo integral. A escola em tempo integral, eu quero só fazer um parênteses que nós defendemos, tá? O Citero defende a escola em tempo integral, estruturada, com condições de trabalho, que seja levado em conta as condições de trabalho do profissional, que ele não tenha que levar para casa tanto serviço quanto estava levando, enfim. A gente está acompanhando para tentar ir adequando, na tentativa de adequar aquilo que a gente acredita que é justo, o cumprimento
professores assinar e nós trazermos aqui? Com certeza. Só tem que ter consenso, né? Então, tem que fazer um documento, colocando tudo, todos os detalhes, né, do projeto que prejudica os trabalhadores, ou prejudica o andamento do ensino nas escolas. Vocês podem fazer e enviar para nós. Por quê? Porque quando a gente vai para as reuniões que a gente leva isso, é a prova, entendeu? Do que está acontecendo. Porque às vezes você vai e fala, não, mas isso está acontecendo. Então, a gente precisa demonstrar isso documentalmente. Ok? Então é isso. Pessoal, eu vejo assim, é interessante que a gente faça essa. Mas eu penso que seria ideal, o ideal seria, eu não vou dizer fazer um troquio ou coisa assim, mas que o sindicato desse pelo menos o norte. O tipo de relatório que se espera. Podemos enviar. Porque senão cada escola vai fazer outro jeito, vai virar um revolto. Então vocês poderiam nortear as escolas para fazer esse relatório. Certo. Na verdade, os que têm chegado para nós é a mesma coisa, mas a gente pode fazer isso. Tá? Eu vou falar com a nossa secretária de Assuntos Educacionais para ela fazer lá para vocês seguirem, né? Aliás, acho que eu já tentei isso. Faz os questionamentos, com base nos questionamentos do Citero, vocês vão respondendo. Então, vou pedir, eu acho que nós temos isso pronto, tá? Ok. Tá, lembra de eu perguntar a Judite? Eu acho que tem, tá? Eu já mando para a Sônia e ela já passa para você. Pessoal, agora vamos lá. A pauta que eu sei que todo mundo está ansioso para saber, que é sobre valorização. Eu não sei se vocês perceberam que nos últimos anos a gente não começa o ano falando sobre isso. A gente começa falando no ano anterior. Então, a primeira audiência que nós tivemos para debater valorização para 2023 foi dia 27 de novembro de 2022. Quem acompanha o nosso site vai ver isso. Aí nós tivemos, esse ano, já 2 audiências. A última audiência foi no dia 24/3. Então, assim, mais ou menos, o que foi acordado nas audiências, as 2 anteriores, ficou acordado nessa. Qual é? Porque assim, quando não tem as portas abertas para a gente debater, conversar sobre valorização, a gente já inicia o ano letivo com a assembleia, né? Geralmente a assembleia é ali em fevereiro, iniciou as aulas, a primeira assembleia. Por que nós não fizemos ainda? Porque não tinha canal de negociação fechado. Então o canal estava aberto. Então nós já deixamos mais ou menos em novembro a próxima audiência marcada, que foi uma que aconteceu em janeiro, e a de janeiro nós já deixamos marcada após a divulgação, não foi a divulgação do PIS, foi a divulgação do PIS de janeiro. Nós deixamos marcada entre fevereiro e março. Após o início do ano letivo. Então, essa aconteceu no dia 24 de março. Então, assim, essa audiência, ela foi um pouco complicada. Por quê? Porque já havia um descumprimento, houve um descumprimento do que havia sido falado na audiência anterior. E hoje, nós estamos aqui, inclusive, para fazer uma deliberação. Por que nós vamos fazer a deliberação? Justamente porque mudaram prazos. Então, na penúltima audiência, o que ficou colocado para nós é que o piso seria pago em abril, o piso dos professores seria pago em abril e o retroativo seria pago em maio. Em relação aos técnicos, nós fizemos a mesma reivindicação que nós conseguimos lá em 2022, que o mesmo percentual do piso dos professores iria para o vencimento dos técnicos. E conseguimos isso, fechar isso. Só que também dentro dessa situação, que seria pago em abril. O que mudou? A data. Então, o que seria pago em abril foi para maio.
atualização do piso em maio, 14,95, só que o retroativo permanece em maio. Então, o compromisso deles é atualizar o piso e pagar o retroativo em maio, como tinha sido acordado. Em relação aos técnicos, o pagamento em maio. Aí muitos técnicos perguntam, e nós temos retroativo? Gente, não tem. Rondônia é o único estado que está passando, já é o segundo ano, que vai passar o percentual do piso dos professores para os técnicos. Isso pela negociação do sindicato. Então, como o piso não é lei para os técnicos, a gente não tem como buscar o retroativo. Nós estamos na luta para que os técnicos tenham um piso regulamentado em lei. Só que quando a gente não consegue, a gente vai conseguindo aqui, na base da negociação, passar o mesmo percentual. Então, o Rondônia está conseguindo fazer isso. Isso é muito importante para nós. Então, o mesmo percentual do piso será passado para os técnicos. Qual a diferença? Por que que não será agora? Porque, no caso, o piso dos professores não precisa ser aprovado em Assembleia Legislativa. Por quê? Porque quando nós fizemos aquela luta lá atrás, lá em 2018, fizemos aquela greve, nós garantimos o piso na carreira, com a diferença entre classe, mas mais do que isso, nós conseguimos fechar numa lei estadual, que é a Lei 1036. Então, está na lei estadual, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, aquela luta valeu a pena a gente concentrada na SEDUC, valeu a pena a gente dormir dentro da Assembleia Legislativa, valeu a pena a gente fechar BR. Então, hoje nós temos o piso definido em uma lei estadual. Então, assim, para o governo dizer assim, não, eu não vou pagar o piso, ele precisa derrubar a lei estadual. Entenderam? Então, isso é muito importante para a nossa luta, para o nosso ganho enquanto trabalhadores em educação. Então, o piso dos professores não precisa. Mas o que precisa ser aprovado na Assembleia Legislativa? O percentual que vai para os técnicos e o auxílio alimentação. Ué, nós vamos ter auxílio alimentação? Vai melhorar o auxílio alimentação? Vai. Aí eu vou fazer um parênteses aqui para vocês sobre a situação de auxílio alimentação no estado de Rondônia. Nós temos pelo menos 5 valores diferentes. Quem recebe menos é a Secretaria de Educação e a Secretaria da Saúde. Então, nós recebemos 253 e a Saúde recebe R$254. É um recurso mais. Aí nós temos Secretaria que recebe 500, Secretaria que recebe 700, Secretaria que recebe 1.200, Secretaria que recebe 1.500, Secretaria que recebe 1.800. Então, assim, quando nós tivemos, enquanto Sindicatos Unidos, nós tivemos, na época da eleição, conversa com os 2 candidatos a governo que ficou no segundo turno. E o governo Marcos Rocha, ele fez um compromisso conosco de que aplicaria a isonomia nessa situação de auxílio alimentação, né, para que todos os servidores do Poder Executivo recebam o mesmo valor. Então, e nós ouvimos, né, várias falas que o projeto estaria chegando na Assembleia Legislativa e isso não aconteceu. Como não aconteceu, eu entrei em contato com a presidenta do Sindicato da Saúde e joguei a real para ela. Quais são as 2 secretarias que recebem menos? Então, não adianta a gente achar que os que estão numa situação de receber mais vai vir para a luta com a gente. Então, quem tem que fazer a luta somos nós. E aí nós resolvemos unir forças. Então, reunindo forças, nós já tivemos uma primeira conversa dentro da Assembleia Legislativa, com 2 comissões. A Comissão de Educação, né, que diz respeito a nós, e a Comissão de Saúde, visto que eles são o Sindicato da Saúde. Fomos recebidos, muito bem recebidos, e as presidentes da Comissão, tanto de Saúde como de Educação, que é o presidente, eles se comprometeram em forçar essa negociação com o governo, para equalizar
aí o auxílio alimentação para todos os servidores públicos do estado de Rondônia. Nós temos a preocupação, quem ganha não vai querer perder, né? Tanto é que nós estávamos lá na Assembleia e eles mesmos, os deputados, diziam, olha, nós ficamos sabendo que vai chegar a qualquer momento a proposta aqui para ir para todo mundo, acho que 600 ou 650 reais. Só que até agora não chegou. Nosso entendimento é que as categorias que recebem mais foi para cima. Como o governo vai resolver isso com eles, eu não sei. Mas nós já temos entendimento, se der isso em saúde, que nós temos que fazer uma luta unificada para que haja, né, essa questão isonômica no que diz respeito ao auxílio alimentação. Nós vamos pelo lado de resolver administrativamente. Ah, mas por que nunca entrar na justiça? Porque, gente, você entra na justiça para determinadas coisas e muitas vezes a gente ganha, mas não leva, porque passa anos e anos. Então, assim, a gente entende que a forma administrativa é o melhor caminho. E agora está mais ou menos, as portas estão se abrindo para isso, né, para que a gente possa dialogar com o governo. Então, nós vamos por esse caminho. Se não obtivermos sucesso, podemos discutir mais à frente o que fazer, né, para que a gente tenha essa isonomia no Estado no que diz respeito ao auxílio alimentação. Mas, assim, paralelo a essa luta, não só no Sidero, nós fizemos as conversas com a nossa secretaria. Por quê? Porque nós temos recurso próprio, nós temos o Fundeb, para ver como a secretaria poderia se envolver aí nessa demanda conosco. E a proposta veio, a proposta da Secretaria de Educação é que tivesse aí um aumento de quase 100%, e a proposta deles foi ir para R$500. Então, a nossa pergunta foi, mas e se houver, é melhor do que nada, né, companheiro? E se houver o aumento aí igual para todo mundo? Aí o Estado tem que se adequar, nós temos que ser adequado à realidade de todo mundo, entende? Então a nossa luta para melhorar, para que a gente esteja igual a todos os trabalhadores, ela permanece. Agora, nós não vamos dizer que não queremos isso que foi debatido pela Secretaria de Educação. Então, eles fizeram um impacto dentro dos recursos da educação, dá para ir para R$500. Então, isso está definido. O projeto vai junto com dos técnicos, né? Porque isso demanda a mudança na 680. Então, dizemos que vai agora para ser aprovado e o pagamento comece a partir de maio. Aí, para auxílio não tem retroativo não, tá? Então, a partir de maio, sendo aprovado, a gente passa a ter R$500 de auxílio alimentação. Não. Aí, pessoal, o que nós conseguimos avançar? Nós conseguimos avançar no pagamento, esse que eu falei, a atualização do piso, né, que já está na lei, no auxílio alimentação e nessa situação dos técnicos. E as demais pautas? Está em pauta e que houve compromisso deles fazerem, após pagar essa situação, eles já começam fazendo o compromisso, tá, gente? Segundo eles já começam a fazer o impacto sobre o aumento, sobre a possibilidade de aumentar a gratificação de docência e aumentar a unidade escolar, tá? Então, está pautado isso. Tem outra coisa que nós pautamos e que a gente entende que seria muito importante para nós, é aumentar os percentuais das especializações, pós-graduação, mestrado e doutorado. E eu bato muito nessa tecla, até levando em consideração o que está no Plano Estadual de Educação, porque são coisas que a gente leva para a aposentadoria, né? A pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, vocês sabem que no Plano Estadual de Educação, né, dentro das metas de valorização, está 25%, 50% e 100% para doutorado. Mestrado 50% e 25% pós-graduação. Então a gente bate nisso, é uma demanda que a gente está insistindo nela, justamente porque o professor, os trabalhadores, né, quando aposentam, levam para a aposentadoria. Relacionado ao auxílio saúde
saúde, que alguém perguntou, pessoal, essa é uma pauta que nós não estamos tendo avanço dentro da Secretaria de Educação. Por quê? Porque auxílio saúde, se aumentar, tem que ser para todos. Não pode ser só para a educação. Não é uma pauta que a gente trata com a Secretaria de Educação. A gente tem que tratar a nível de CEPOG, CEGEP. Então, essa é uma pauta